2 de outubro, 27º domingo do tempo comum, do ano C, Lucas 17, 5 a 10. A fé explicada por meio de duas imagens, a pequena semente de mostarda e a dedicação do servo inútil. Na verdade, a fé não é uma atitude puramente intelectual, algo que se aceita como teoria, mas que não tem nada a ver com a vida prática. As duas breves parábolas do Evangelho de hoje revelam que ela não deve ser medida como grandeza, porque uma pequena é capaz de transplantar uma árvore no mar. E ela é simplesmente dom de Deus, e a salvação é graça de Deus. Por isso, os apóstolos pedem, aumentai a nossa fé. E Jesus aproveita para ensinar algo essencial aos seus discípulos, que as religiões em geral pedem submissão e obediência aos fiéis, obediência às leis, o que torna o fiel um escravo diante do Deus ou das autoridades religiosas, enquanto que na relação com Deus Pai, como Jesus revela, se baseia não na submissão, mas na semelhança e na prática do amor. Essa relação com Deus torna o fiel filho de Deus. Mas para isso é preciso amor. Não é questão de quantidade de fé, mas de atitude prática de amor. Tornamo-nos filhos de Deus. E um amor este que deve ser semelhante ao amor de Deus. Como se expressa na nossa vida o amor de Deus? Se expressa no perdão sem nenhuma condição. É o que nós lemos nos versículos anteriores do capítulo 17 de Lucas. E diz, prestem atenção, se seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. O número 7 não indica uma quantidade, mas uma qualidade. A qualidade do perdão como o perdão de Deus. Perdoar sempre. E é exatamente neste ponto que os discípulos pedem então, aumenta, Senhor, a nossa fé. Mas a fé não pode ser aumentada, não pode ser dada, porque a fé não é dada por Deus, a fé não é um dom que Deus dá a alguns em grande medida, a outros menos e a outros nada. A fé é a resposta dos homens ao dom de amor de Deus para toda a humanidade. Quem responder tem fé. Então, aumentar ou não depende de Deus, mas depende da resposta do ser humano. É por isso que Jesus diz, se você tivesse fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é proverbialmente o grão menor, minúsculo, portanto um nada. Você poderia dizer a esta moreira, uma planta que tinha raízes profundas, difícil de arrancar, era uma planta que uma vez plantada durava 600 anos. Arranca-te daqui e planta-te no mar, ela vos obedeceria. Os discípulos parecem, portanto, diante dessas parábolas, não ter fé alguma. Porque uma pitada dessa fé seria suficiente. Como eles ainda não respondem ao dom de amor que Deus lhes deu, permanecem na condição de servos de Deus, servos de seu Senhor, escravos, baseados na submissão e não na liberdade de filhos, que é isso que Jesus quer fazer com os discípulos. Na última ceia, Jesus dirá, eis que estou entre vós como quem serve. A novidade trazida por Jesus é que Deus não pede para ser servido como nas religiões, mas é Deus mesmo que se coloca a seu serviço. Jesus também tinha falado
daquele senhor que voltou à noite para sua casa e, encontrando os servos ainda de pé, não se deixará servir, mas se colocará para servi-los. Aqui, no entanto, Jesus está dizendo o contrário. Se algum de vós tem um empregado que trabalhe a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Num caso, é o Senhor que fez seus servos sentarem-se à mesa e passou para servi-los. Aqui, exatamente o contrário. Não é uma contradição? Ou se aceita a oferta do amor de Deus, e o amor de Deus te liberta, e este amor é expresso através do perdão incondicional, ou então permaneces na condição de servo, de escravo, e não de filho. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei, somos servos inúteis, fazemos o que devíamos fazer. E aqui temos essa outra imagem do servo inútil. O que significa ser servo inútil? Ser servo ou escravo não é algo bom ou positivo, nem hoje e nem então. Basta lembrar que em Aristóteles a escravidão era vista como uma condição natural de algumas pessoas inferiores, que nasciam já assim, como que por uma determinação da natureza. Isso estava a um passo para se escorregar e justificar a situação de escravidão. Porém, em sentido religioso, a palavra adquire um significado positivo, como nós vamos ver em Maria, no Evangelho de Lucas, que se proclama serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Para o evangelista Lucas, ser servo de Deus significa não reivindicar direitos para si mesmo. É como devemos interpretar ou traduzir o adjetivo arreios. A palavra traduzida aqui no Evangelho por inútil é complicada, porque um servo ou escravo que faz o seu serviço não é inútil. No grego, esta palavra inútil significa também sem ganho, sem vantagem, sem lucro. Escravo é alguém a quem não se deve nada. Rousset comenta, o adjetivo inútil não parece corresponder à parábola, já que o escravo, cumprindo seu dever, não era de modo algum inútil para o seu senhor. É, portanto, uma afirmação paradoxal típica de Jesus. O discípulo de Cristo, que é servo e que cumpriu sua tarefa com sucesso, só pode ser considerado servo inútil no sentido que isso não garante necessariamente a sua salvação. Depois de ter feito tudo o que devia, o discípulo ainda tem que reconhecer que o destino que o espera é graça de Deus. Não é obra dele. Nesse sentido é inútil. Também porque o discípulo não deve se gabar de nada, como explica muito bem São Paulo na carta aos Romanos. Onde está, pois, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Em virtude de que lei? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Pois julgamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Em Efésios também se diz praticamente a mesma coisa. Pois é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé, é dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Em síntese,
Jesus não está pedindo ao discípulo uma fé grande, mas um amor grande. Quantas coisas todos nós fazemos por amor ao Evangelho, não só anunciando o Evangelho, como muitas vezes também em lugares hostis, as pessoas arriscam a própria vida, mas também no dia a dia, no trabalho, na doação, para construir e para ser fiel a uma família. Quantas vezes se volta para casa depois de um dia inteiro de trabalhos e fadigas, cansados, mas sempre é Deus que nos salva. Precisamos reconhecer que somos salvos, não porque somos bons, mas porque Deus é bom para conosco, porque é Deus que salva. Todos os méritos, mesmo aqueles obtidos legitimamente, devem ser atribuídos ao Deus de bondade e misericórdia. Jesus propõe, portanto, no Evangelho desse domingo, uma alternativa. Não a impõe, oferece. Ou nos tornamos filhos de Deus, portanto, livres para amar e servir, ou permanecemos na condição de escravos. Mas quem permanece na condição de escravo nunca poderá experimentar a liberdade, a plenitude, a alegria que a comunhão com Deus, compreendido como Pai, se manifesta àqueles que o amam. Bom domingo a todos.